Fala família, tudo bom com vocês? Jeff Peixoto aqui novamente trazendo mais uma novidade de mudança de paradigmas e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês mais uma história sobre mim de mudança de paradigmas que teve um impacto real e tremendo sobre a minha vida lá na minha infância. Quando eu tinha meus 14 anos, 12 a 14 anos, se eu não me engano, eu estava no ensino fundamental. E aí, antes de começar o vídeo, você sabia que muitos dos seus paradigmas foram criados na infância? Eu descobri isso de uma forma dura, quando uma professora me acusou injustamente de roubo na escola. É aquela maldita, desculpa a palavra, professora. Na época, eu morava em Mato Grosso do Sul, Ladário. Se tiver alguém aí de Mato Grosso do Sul, Ladário, deixa um comentário aí abaixo do vídeo. Aquela cidade lá é muito bonita. Eu lembro que quando eu era moleque eu vivia ali pela beirada do Pantanal. Caraca, melhor carnaval que tem, mano. Era lá em Ladário. Enfim, e na época, cara, quando eu era molequinho, a gente ali na sala de aula tal e saímos pro recreio. Saímos pro recreio tal, aquele momento lá de recreação. Deu a hora, voltamos para a sala de aula. Chegando na sala de aula, como se nada tivesse acontecido, a professora abriu um dos nossos armários lá. Na sala de aula tinha uns armários que ficavam trancados e só os professores podiam abrir esse armário. Esses armários aí ficavam nossos materiais que a escola pedia, tipo cola, lápis, lápis de cor, hidrocor, folha ofício, ficava tudo lá. E nós alunos ali não podia abrir, aquilo ali só era permitido com os professores. E tinha uma carteira lá, Só que antes disso, eu era um aluno mais bagunceiro da turma. Mas só que sempre tem outros alunos também que são bagunceiros, mas é mais reservado, tal. E eu era o rei de ir pra secretaria. Eu era o rei de estar levando advertência, suspensão. E aí eu conheci o tal do Brian. Lembro na época, era Brian. E aí a mãe dele era minha professora e professora dele também. A gente estudava na mesma sala de aula. Só que eu nunca tive dificuldades, cara, de fazer amizade com os colegas de sala de aula. Inclusive, meus melhores amigos eram os mais estudiosos, mais nerds da sala de aula. Eu me lembro que tinha um top 1 na sala de aula, né? Que tirava as melhores notas, chamado Carlinhos. Então, eu sempre vivia na casa de Carlinhos e tal, beleza. Só que aí essa professora ela tinha uma grande implicância comigo porque eu fazia os exercícios, eu copiava. Quando ela passava devendo o quadro, eu copiava assim que ela acabava, mano. Aí ela perguntava assim: quem já acabou de copiar? Aí eu já acabei. Aí ela vinha na minha mesa, apagava. Aí eu falava assim: ó, você vai copiar de novo. Eu copiava de novo, fazia o exercício, ela apagava e falava para mim pegar um caderno com um coleguinha emprestado para copiar de novo. Enfim, eu não entendia muito bem essa maluquice que essa maldita professora, desculpa a palavra, fazia comigo. Mas ela tinha uma implicância comigo do cacete. Aí o filho dela era outro bagunceiro, só que o filho dela, ele era rejeitado pela maioria dos alunos ali na sala de aula. Olha só o problema que estava por vir e eu não sabia. O filho dela, ele sempre tirava notas baixas,
ninguém queria fazer trabalho com ele e ele quase nunca se dava bem com os outros alunos. Eu ainda assim era um aluno bagunceiro e quando tinha trabalho em grupo, a galera me chamava. Eu nunca tive dificuldade com isso. Enfim, retornando para a sala de aula, sentamos todos ali para voltar a dar continuidade às aulas, tal. Aí a professora foi lá nesse armário, lembra que tinha uma carteira dentro do armário e só quem podia acessar eram os professores? Aqueles armários tinha um cadeado que só os professores tinham a chave. Essa professora abriu esse armário, e começou a se perguntar ali para a sala de aula. Alguém viu a carteira de fulano? Alguém pegou a carteira de fulano? E ficou nessas perguntas, e ela pediu para todo mundo dar atenção a ela, porque ela estava perguntando e ninguém estava respondendo. Ela foi, olhou para minha cara e perguntou: "Você viu a carteira de fulano?" Aí eu falei: não sei da que carteira você está falando." Resumindo, essa professora fez um fuzuê na escola. Ela foi nos corredores, que as salas de aula era tudo uma colada com a outra. Ela foi chamando os professores e lá tinha muito disso. Os professores meio que pausavam a aula, chamava outro professor só para tipo dar uma explicação ou se apresentar, né? Aí chamou os professores. Aí os professores entraram lá na sala de aula e aí ela chamou a diretora. A diretora, meu irmão, era uma senhorinha brava pra caraca, filho. E, bom, ela já sabia que eu era um aluno bagunceiro, arteiro, sobrou pra mim, né? E a carteira que sumiu na sala era do filho dela. Olha só a merda que deu. Fizeram vista grossa pra verificar a mochila de cada um, pra ver se achavam a carteira. Rapaz, nessa de estar vasculhando ali a bolsa, abriram a minha, eu, tipo, tranquilo, sem medo algum, sem esboçar nenhuma reação, tal. Abri minha mochila, a carteira tava lá. Quem pegou? Quem botou dentro da sua mochila? Você pegou? Isso é feio. Começaram a me acusar. Ela, até então ela, me acusando ali, falando que eu peguei a carteira, que não sei o que isso é que era, como é que é? Era sem educação, beleza. Só que aí me mandaram para a secretaria, a professora fez o que ela queria, deu o show dela lá, fui acusado o ladrão de carteira da sala de aula. Fui para a secretaria e tipo, eu só pensava na minha mãe, porque a minha mãe era uma mulher, ela era uma boa pessoa, mas se eu fizesse alguma merda, ela não queria saber o motivo, ela só queria descer o cipó. E lá na secretaria a diretora ligou para minha mãe, mandou ela vir. Minha mãe sempre falava assim: "Eu estou ocupada, você quer a minha presença aí? Ah, o caso é muito sério que não sei o que, parará pão duro, vem aqui." Meu irmão, chegou lá, minha mãe, o que aconteceu? Aí a diretora explicou: seu filho pegou a carteira e encontramos dentro da mochila dele. Meu irmão, a única coisa que eu queria era explicar para minha mãe o que aconteceu. Voltei do recreio e aconteceu aquela história toda. Eu queria só relatar para minha mãe aquela história que aquela professora que tinha colocado a carteira do filho dela na minha mochila. Porque ninguém guardava a carteira lá, cara. Resumo da história, eu entrei na porrada, apanhei, fiquei todo marcado. Quando eu voltei para a escola, meu irmão, eu só lembro que as pessoas se afastaram de mim. Tinha um grupo de alunos assim, né? Acho que não era nem da minha sala. Eles passavam, a nossa sala de aula tinha janelas.
todo mundo que passava você conseguia ver os alunos que estavam na sala, mas você não podia mexer. Mas naquela época, que eu fui acusado de roubo na sala de aula, os alunos ficavam meio que era o bullying, né, daquela época, né? Aí me chamava, Jeff, ladrão, 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 fala ladrão. Caraca, velho. Meu irmão, só sei que é aí que a ficha caiu. Falei, caralho, velho. Se minha mãe não acreditou na minha história, os professores, fudeu. E aí que foi instalado um paradigma. E aí que eu a ficha caiu. Eu estava sozinho naquele momento. Então eu fiquei marcado, sabe? Na minha infância, pela essa situação aí que eu fui acusado injustamente, mas não tinha como eu me defender. Eu era criança, né? E ficou aquela sensação de tipo injustiçado, tá? Eu não tinha mais força, cara, sério, eu não tinha mais força pra estar ali naquela escola. Foi nesse ano que eu reprovei e aí que as coisas pioraram. Minha mãe me tirou dessa escola, me botou numa escola pública e eu lembro que lá nessa escola pública eu fiz novas amizades, tal, até para esquecer demorou um tempo. Mas aí que tá. Hoje eu tenho 29 anos, eu lembro dessa história muito bem, que me fudeu pra caraca. E é assim, o mundo tem pessoas boas, mas tem cada pessoa cruel, meu irmão. Tem cada pessoa cruel. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Isso impacta, cara. Quando você cresce, quando você vem para a fase adulta. Por quê? Já desde pequeno você já foi, né, ali, ó, julgado, chamado de ladrão injustamente, que você não pôde nem se defender. Isso aí fica enraizado dentro da gente. Ela fica enraizado dentro do nosso subconsciente, que aí fode e destrói a nossa autoestima. Eu, graças a Deus, eu consegui virar uma virada de chave na minha vida. Eu tive que descobrir isso para poder me reprogramar novamente. E um dos livros que eu leio, cara, eu sempre repito isso porque se não fosse essas informações, eu não teria mudado ou estaria numa pior. Foi graças a esse livro aqui, ó. Uh, do Napoleon Hill. Porque os pensamentos que eu tinha sobre mim eram pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que não iam me levar a lugar nenhum. A coisa é muito profunda. A coisa vai além do que a gente imagina. Então, essa coisa aí de você tem baixa autoestima, você é preguiçoso, você é injustiçado, você é culpado por alguma coisa, né? Pela vida que você tem hoje, isso é historinhas, historinhas de pessoas que falaram para você. Essa ideia de eu acreditei que eu era insignificante veio a partir desse momento. Quando a minha professora lá na minha infância, no jardim de infância, sei lá, naquela época, me acusou de ladrão. Isso fudeu comigo, mano. Isso fudeu comigo. Essa é uma história que eu quero compartilhar. Tava aqui guardada comigo. Eu sempre gosto de falar na época que eu visitei uns psiquiatras da área tal para conversar sobre. É uma das histórias que me marcou pra caralho. Porque quando você
quando você ali dos 15 até os seus 16 anos, você ainda não tem responsabilidade sobre você. E aí, quem tem responsabilidade por você, em vez de tentar te ajudar, só te prejudicou. Vou finalizar esse vídeo aqui. É uma história realmente que me marcou. Tenho certeza que é marcante para você também, porque você vai se identificar com algum acontecimento, algum momento na sua vida no passado que te fudeu. Então é isso. A melhor coisa que você pode fazer para isso se apagar da tua memória é você se reprogramar, é você ter novos pensamentos, novas ideias e fugir de ambientes tóxicos. Aí sim, as coisas vão começar a se transformar na sua vida. Vou finalizar esse vídeo. Um grande abraço. Me seguem lá no Instagram ou dê uma curtida aí e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.